Aí você me diz, certo, mas quando é que eu vou estar nos pés da cruz? Ela aconteceu há 2000 anos, não é verdade? Aí, todo católico deveria saber dar a resposta, porque esse é um tesouro que pertence só à igreja. Nós temos a grande graça, por ser a única igreja de Cristo, de ter algo que é o maior milagre que pode acontecer na face da terra. Não peçam por um milagre, não. É só vocês virem, vocês têm acesso a algo livre. Alguém chuta qual é? A missa. A missa não é para você vir para cá bater papo, não é ver os amigos, não é cantar, não é nada disso. A missa é só uma coisa. O mesmo sacrifício do Calvário acontece ali, naquele altar. O mesmo corpo, o mesmo sangue. Na missa acaba tempo e espaço. Aquela tarde de Jerusalém acontece ali, do mesmo jeito. Quem está na missa está aos pés da cruz. Essa é a grande verdade. Esse é o grande mistério. E como é que eu consigo entender isso? Não, você não vai conseguir, não. É por isso que quando termina a consagração, o sacerdote diz: mistério de fé. É um mistério da fé, grande demais. Mas acontece. E Cristo ainda alertou mais: Tomé, você crê porque você está vendo. Feliz é aquele que vai crer sem ver. Você vê Cristo na missa? Não. Você vê como? Você vê Cristo no padre? Não. Você vê a pessoa do padre. Em contrapartida, ele está no sacerdote e na Eucaristia. No sacerdote pelo sacerdócio, o ministério do sacerdócio, que ninguém pode confundir com nenhum pastorzinho. O padre nunca deve ser confundido com qualquer pessoa que tenta anunciar a palavra de Deus, porque o padre, ele é mergulhado no mistério sacerdotal de Cristo. Ele e Cristo têm uma alma só. Isso é um mistério profundo. Pelo Santíssimo Sacramento da Ordem, ele deita no... Você já viu uma ordenação? Já? Ele deita no chão, né? E ali, essa ladainha de todos os santos, e ele levanta. Ele deitou um homem, ele levantou um padre. É outra coisa. Ele foi mergulhado em um mistério muito maior do que a gente pode até imaginar. Porque a Bíblia diz claramente lá na carta aos Hebreus que Cristo foi o último sacerdote. Portanto, todos os outros são sacerdotes em Cristo, da linhagem real sacerdotal de Cristo. É por isso que pode oferecer o corpo. Jesus diz assim: só eu posso oferecer o meu corpo. Eu tomo a hora que eu quero. Por isso que o Padre oferece, porque ele é o Cristo. Ele faz as vezes de Cristo naquele momento. É por isso que ele não diz assim: este é o corpo de Cristo que foi dado. Não, este é o meu corpo, porque Cristo não. E aqui vem outra coisa: como é que a gente tem tratado o maior mistério de amor da humanidade? Como é que a gente tem se comportado durante o sacrifício do Calvário? Imagina se vocês estivessem aos pés da cruz, como estão toda missa. Se tivesse lá Jesus, João e Jesus lá, João, Maria, Jesus lá rasgado, sangrando, como é que vocês se comportariam? Dando risada, conversando, falando do jogo que teve o último domingo, e Jesus lá agonizando sem poder respirar. Um dos maiores abusos que acontece na missa, geralmente é na hora da paz. E eu digo porque eu já vi aqui nessa igreja. Naquele momento, quando Cristo é levantado e a hóstia é partida, a gente vê o pão sendo partido, porque aquele é o sacramento, é o sinal. Mas no mundo espiritual, aquela é a hora que Cristo morre, quando ele dá o brado: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É naquela hora que no mundo espiritual, misticamente, aquilo acontece. E geralmente nessa hora, o que é que o povo está fazendo? Tem uns que estão fazendo tudo pela igreja, né? O cara sai dessa ponta para ir dar a paz no outro que está lá naquela ponta ali. Na hora que Cristo está sendo partido no altar, na hora que está morrendo, na hora de cantar o cordeiro. E aí? A missa é o mesmo sacrifício. Eu quero que vocês escrevam isso com letra de ouro no seu coração.
Isso é a principal coisa que a gente deve levar hoje para casa e para quem está em casa. A missa é o sacrifício do Calvário. Então qual é o lugar para você pedir? Qual é o lugar para você adorar? É na missa. Nenhum outro lugar, nenhuma outra forma vai ser tão grande e tão preciosa a Deus quanto a Eucaristia. Porque a missa, ao contrário do que existe também a ideia, não é rezada para o povo. A missa é Cristo oferecendo-se a Deus. Nós temos a grande honra de assistir o sacrifício. Mas a missa é Cristo se oferecendo a Deus. E ali naquele momento, cada pedido que você fizer, não vai só o seu pedido, ele vai mergulhado no sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Está ali no altar. Aqui também entra, a gente acabou de passar pelo Natal, né? Para mim o Natal é uma das épocas mais, assim, para o mundo, acabadas que existem. Porque em vez de se exaltar a encarnação de Cristo, porque imagine, gente, você é Deus, você tem tudo, você é dono de tudo, criou tudo, mas você se faz homem, já sabendo que vai ser destruído na cruz. Que o nome daquilo é destruição, ele foi uma vítima imolada, sacrificado, destruído. Vocês têm noção do que é isso? Você tem noção do que é você poder olhar para ele e fazer assim, e ele desaparecer, e você ficar olhando aquela pessoa cuspir na sua cara e dar em você, e lhe rasgar tudo? Você podendo tudo, você podendo transformar ele naquela poeira que você pisou. Foi isso que Cristo se submeteu. E muito mais do que isso. Quando ele soou sangue no Horto das Oliveiras, aquilo não é teatro, não. Tem gente que acha que aquilo foi um teatrinho antes de Cristo ser preso. Não, vou ali no Horto, realizando tal, depois ele me pega e eu vou. Foi eu. Ali Cristo enfrentou na humanidade, a mim e a você, toda a justiça de Deus. Eu uma vez já fiz um exercício de ter compaixão por uma pessoa que sofre, rezar. Você conhece alguém que está com uma doença grave, ou está numa situação muito grave? Faça o seguinte: reze por aquela pessoa, como se fosse você que estivesse passando por aquilo. Eu fiz isso com 5 pessoas, durante uns 20 minutos. Eu parei de rezar porque eu não aguentei. Eu já estava ficando triste, só de imaginar. Experiência própria, foi uma coisa assim, esmagadora para mim. Você ter compaixão. O que é ter compaixão? É sofrer a mesma paixão. Ser compassivo, né? Estar no mesmo passo. Agora você imagina o que é carregar os pecados da humanidade inteira. Todos os que tinham nascido, todos os que iriam nascer a partir dali. Foi isso que ele fez. Por isso que foi tão esmagadora a paixão. Por isso que ele suou sangue. Para você suar sangue, não é fábula também. O nome disso é matridose. Alguém se lembra aqueles vasinhos capilares que a gente estudava, né, da série, quem não foi vai ver, que são bem fininhos? Pronto. Tem muitos deles que passam embaixo dos poros quando sai o suor, as mandas sudoreiras, né? Tem muitos que passam. Para poder suar sangue, como o Evangelho diz, o seu corpo tem que estar numa tensão tão grande, um nervosismo tão grande, que aqueles vasos capilares se rompem. E aí aquelas gotículas do suor entram nos poros e saem pelos poros, como se fosse suor. Vocês imaginam o que é isso? Tem noção do que é preciso para isso acontecer? É tanto que só quem relata que Jesus suou sangue foi Lucas, que era médico. Só ele que teve essa perspicácia de reparar isso. Aquilo não foi teatro, foi um sofrimento angustiante. E aquilo mesmo acontece a cada celebração da Eucaristia. Porque